Vamos ouvir até o final e tentar entender qual é o real motivo dessa guerra na liderança do Brás-CCB. Vou conversar um pouquinho aqui por áudio mesmo, não vai dar hoje para gravar vídeo. Agora, em relação também ao Cláudio Marsola, tem o seguinte: poxa, afastaram ele lá, ou ele assinou aquela carta, lembra uma carta aí que surgiu na época? Ele não estava bem, que disse que foi escrita pelo punho dele. Por que ele também aceitou, ficou quieto? E agora, depois passou esse tempo todo, deixou o Salvador reinar, deixou o Salvador pegar lá a presidência. Por que ele não veio antes a público? Bateu lá de frente, velho. Ele podia. Não, irmão, eu mesmo vou falar com a Irmandade. Deixa que eu mesmo falo. Mas não, ficou quieto, saiu. Dizem que ele tentou entrar numa reunião lá e o que chegou para mim. Não deixaram ele entrar. Então, naquele tempo ele já tinha que ter ido para cima, ou mesmo lá, quando começou, já surgiu as combinações, vamos dizer assim, que foi que o próprio filho dele disse num vídeo que está circulando aí, que vocês viram, né? Ele deveria já ter levantado e posto a boca no trombone, cara. Agora deixou para sair, saiu quieto, que ele viu lá a carta, o que repercutiu, lógico que ele deve ter ouvido, escutado, mesmo que ele talvez não estava bem de saúde, mas daria para ele ter voltado lá e, não, eu vou atender um culto, eu explico para a Irmandade. Então ele calou-se. Só que é lógico, né? Alguém deve ter chegado nele, as pessoas aí que dá alta, os conselheiros, claro, talvez esses que o camarada aí comentou que faz parte da comitiva dele. Não, irmão, tem que ir lá, irmão, não pode deixar assim desse jeito. Porque realmente ficou estranho mesmo, não deram explicação de nada, né? Só falaram daquela carta, ninguém mais falou sobre nada. Mas ele deveria não ter esperado tanto tempo para ter se manifestado. Porém, ele resolveu se manifestar, e aí vamos ver o que vai dar isso aí. Eu acho que é assunto para o ano inteiro, ou melhor, para terminar o ano e começar o outro. Mas que ele volte a assumir a presidência do Brás, eu sei, cara. É só se gerar uma reunião geral de todos os anciãos a favor dele. Aí sim, se o povo inteiro, o povo que eu estou dizendo é o seguinte, os anciãos, claro que não vai ser todos, né? Mas se a maioria dos anciãos forem a favor que ele volte e vão tudo lá e invadam lá, todos se reunirem, aí é uma força. O conselho, filho, não segura não. O conselho não segura. Não lembra lá quando queriam dar a liberdade pro Samuel Trevisan? Vocês lembram? Então, o Marsola chegou a colocar o Trevisan lá para testemunhar no Brás. O Marsola também, né? Acho que ele achava que ele era um ditador, que ele mandava sozinho, né? Naquele episódio ele se demonstrou como um ditador. Colocou lá o Samuel Trevisan para testemunhar como se estivesse na casa dele, meu, não é assim. E queria dar de volta a liberdade para ele. E aí o que aconteceu? Repercutiu. Os anciãos não concordam, estou falando os anciãos, a maioria se reuniu, né, e falou, não, irmão, Simão não pode voltar, porque aconteceu isso. Quer dizer, é uma força. O que ele fez? Pô, tô atrás, entendeu? Então agora é a mesma coisa. Se os irmãos dos anciãos do Brasil, e até fora do Brasil, vierem tudo para cá, de outros estados aí, reunir e contra o conselho atual, todos os anciãos. Eu não estou nem falando Irmandade, estou falando os anciãos. Porque se entrar Irmandade, o povão aí pronto. E aí, nesse caso, pode ser que aí meu amigo, é tipo como se fosse uma votação, aí é geral, é o plenário todo, é todos os anciãos. É igual a política mesmo. Aí o Marsola fica forte. Mas não sei, agora tem que esperar o tempo para ver, porque os irmãos ficam me perguntando, tem que esperar os capítulos da novela. Calma, todo dia tem um capítulo, tem que ter calma. Vamos ver o que vai dar, né? Porque a gente ouve sempre nos comentários alguns, cada um tem a sua opinião e gera assunto pra gente falar aqui também, né? Trazer a nossa também opinião, que não estou dizendo que é a certa, mas é a minha opinião que eu vou encaixar aí no meio desses milhares aí de comentários que a gente ouve aí em todos os canais, a favor, contra, enfim. Uns estão a favor, a gente vê aqui, a gente percebe, né? Uns a favor do Cláudio Marsola, outros a favor do Salvador e o Conselho, enfim. Pode ter certeza que lá dentro da instituição ela está dividida, tanto entre o ministério quanto o povão. Parece que é 5 milhões, né,
de membros que tem essas instituições, mais ou menos. Parece que eu vi isso, se eu não estiver errado. 5 milhões, vamos supor, 5 milhões de membros. Uma parte quer que continue o Salvador lá, e que é o que eu acho que vai acontecer. Outra parte querem o Marsola. Mas o que acontece? Isso é normal acontecer quando há uma rachadura. Quanto a querer ouvir um dos comentários que me trouxe assim, que eu achei interessante, ter que fazer um comentário, né? Teve uma pessoa que disse assim, mas o conselho dos anciães são dos anciãos mais velhos, mas não quer dizer que ele precisa ser o mais velho. Então não é conselho dos mais velhos. E outra, foi estabelecido por eles mesmos desde o princípio. Eles mesmos que começaram assim. E o pior, diziam que foi Deus que revelou para o seu servo que era para ser feito assim. Aí veio o cura e mudou tudo. Que confusão é essa? Os crentes mais antigos aqui sabem disso. No começo, era realmente os anciãos mais velhos que assumiam. Mas o mais velho mesmo de todos, que foi lá no começo, lá João. Depois veio Miguel Espina, depois foi indo, né? Peguei vários cultos lá no braço de Miguel Espina, Luciano Carbone. O presidente era sempre o mais velho do Brasil. Depois do Jorge Cury para cá, é que houve essa mudança, que o mais novo poderia mandar no mais velho. E eu vou falar, deu muito problema essa mudança. Não que os anciãos mais velhos, eles são mais sábios, não é isso. Agora, é claro que eles têm mais experiência, né, do que os mais novos. Mas deu uma mudança. Eu deixo para vocês aí, quem é do tempo, que lembra, porque tem muitos que pegaram já do Cury para cá. Mas quem pegou antes do Cury sabe que eram os mais velhos mesmo que mandavam. Não tem negócio de ser mais novo mandar no mais velho, não. Então teve um probleminha disso aí, teve uma mudança da opinião de vocês. Que a opinião de vocês é o que importa também, né? Outra coisa, eu ouvi também um outro comentário aí dizendo o seguinte, que o Marsola está colhendo o que plantou. Porque nós vemos aí alguns cultos, o Marsola falou lá umas coisas que não devia, né? E em ordenações que ele atendeu, falou umas coisas que ele não devia ter falado, errou. Que nem falaram, ele foi sentar os 5 anciãos lá. Então ele está colhendo o que ele plantou. Porém, veja bem, o Marsola foi lá tirar a liberdade, ele foi como presidente, mas foi junto com ele quem? Toda a elite. Foi o Salvador, o resto foi tudo. Salvador, o Viçosa, foi até aquele lá de Leme, foi todos a comitiva, que ficaram lá em hotéis 5 estrelas, luxuosos, foram todos. O Marsola, ele era o presidente, ele que sentou, mas ele não sentou sozinho. Então veja bem, não foi o Marsola que sentou sozinho, foi o Marsola e a equipe dele, que é o vice, o terceiro e o quarto. Agora, se naquela época os outros, Salvador, o vice, o terceiro, o quarto, os quintos, se eles fossem contra, falaram, não, irmão, não vamos sentar ele. O Marsola não iria sentar sozinho, porque ele não ia ter força para ele ir lá e sentar sozinho. Se os outros falassem, não, irmão, não vamos sentar ele não. Eu acredito que ele não iria sozinho. Isso é um sinal que ele não tem força para fazer sozinho, que ele está aí lutando para tentar voltar, está lutando para tentar voltar e não está fácil. Não se sabe se vai conseguir. Então ele não teria ido também sozinho nos Estados Unidos, concorda? Porque ali, se acontecesse isso ali, talvez já teria uma rachadura. Mas todos estavam de acordo, foram tanto que foram lá, senão o Salvador falaria, não, irmão, eu não vou ficar aqui, o irmão vai lá. Se ele não tivesse concordado com a ideia, ele teria ficado, ele é o vice. Ele deveria ter ficado, porque geralmente quando vai visitar, vamos falar lá na política, o presidente da república, geralmente quando ele viaja, o vice fica. Não, filhinho, foi todo mundo, a renca toda. Então eles estavam de acordo. Então, para deliberar, para sentar lá os irmãos, reuniu a conselho inteiro a favor, velho. Então ponha na cabeça, não foi o Marsola que foi lá sentar os 5 anciãos. Foi o Marsola, foi o atual presidente, todos de comum acordo. A prova disso é que o Salvador assumiu a presidência. Se ele fosse contra o sentamento dos irmãos, ele ia lá agora
e trazia os irmãos de volta para o seu posto. Será que ele ia? Duvido. Então esse evento dos Estados Unidos tem a mão de todos eles, não só do Marsola, de todos do Conselho. Ponto. Esse é um fato. Deixe também um comentário de vocês sobre isso. E aí, para concluir, para não ficar um áudio muito extenso, disseram que o Cláudio Marsola está colhendo o que plantou. Velho, todos então vão colher. Eu acredito, inclusive, na lei do retorno, que eu mesmo paguei coisas que eu fiz e recebi de volta. Então eu sei que existe a lei do retorno. Agora, isso eu acho que é relativo, cara. Sabe por quê? Vamos viajar no tempo. Estou falando porque eu conheci assim, essa história de perto. Na época do Cury e do José Nicolau, olha, por isso que eu falo que esse negócio de cobrança é um pouco relativo. Quando aconteceu todo aquele assunto do Nicolau, que houve toda aquela história que vocês sabem, que aconteceu lá aquela calúnia contra o irmão Nicolau, que sentaram ele. O Cury nem era presidente ainda. Ele nem era presidente. Ele conseguiu, foi tirado o Nicolau, entrou o Basílio, não foi ele que entrou o Basílio, acho que ficou ainda 1 ano, 2 anos. Que inclusive está aí até no detalhe dessa foto aí, o Basílio e o Cláudio Marsola atrás dele quando era mais jovem. Aliás, o Cláudio Marsola, falando em jovem, ele foi para ancião muito jovem mesmo. Ele era bem jovem quando foi para ancião. Salvo erro, tinha 30 anos de idade. Aí ele já estava com um pouco mais de idade, mas ainda estava novo, né? Em relação ao Basílio. Depois que o Basílio saiu, aí ele assumiu. E ficou, sabe quantos anos como presidente? 10 ou mais. Que cobrança que ele recebeu? Ele reinou, acho que foi o que reinou mais tempo. Tirando lá os mais antigos, acho que foi ele que reinou mais tempo. Mas que ele ficou 10 anos no reinado de presidência. E o que foi cobrado? Morreu velho, mandou pra caramba e ficou doente, porque já estava com mais de 80 anos. E adoeceu e morreu. Então, que cobrança assim, que ele teve? Eu não sei, ele pode ter, eu não sei o que aconteceu na vida dele, mas ele fez e desfez, viajou, sentou também, mandou, durante 10 anos. Morreu porque ficou doente. Que cobrança? Eu acho que isso é relativo, cara. O Marsola, ele não tinha 5 anos de presidente, eu acho. Quem lembrar aí pode colocar aí. Mas o Jorge Cury ficou acho que mais de 10 anos como presidente. Reinou pra caramba. Sentou, levantou. E aí? Me fala qual foi a cobrança que ele teve. Por que eu estou falando isso? Porque estão falando que o Marsola fez parte dessa cúpula sobre o Nicolau. É isso que eu estou dizendo, porque eu também não sei. Diz que ele tem participação dele, o dedo dele, nesse caso do José Nicolau lá do passado. Eu não sei. E por isso que agora chegou a vez dele. Não sei, cara, isso é relativo, porque se o principal que causou tudo isso aí ainda reinou 10 anos, se fosse cobrança, ele não teria nem entrado como presidente, ele tira o cara lá, o outro, faz toda aquela montagem que ele comprou, aquele trama todo para tirar o ancião presidente. Ele nem é presidente ainda, tá o segundo, tá o terceiro na linha de sucessão. Aí tira o camarada, entra o segundo. Se fosse para cobrar, ele não teria entrado, ele ainda entrou e ficou 10 anos. É isso que eu estou querendo raciocinar com vocês. Então, todos eles, se for partir para esse lado, vão ter que pagar. Todos. Entendeu? Eu creio, já falei, eu não estou aqui anulando a lei do retorno, porque é a lei mais certa que existe. Só que eu quero saber por que o Jorge Cury reinou 10 anos. Depois de tudo isso que ele fez. Se é cobrança. Respondam, dê a opinião de vocês, que é muito importante. Você vê, estou fazendo esse áudio, agora já quase 5 horas da manhã, hoje domingo, dia 15 de setembro, o ano já está quase acabando. Eu acho que ainda vai acontecer muita coisa até o final terminar esse ano, em relação a esse assunto e outros que surgirão. Me parece que vai ter essa reunião aí, que vai ser convocado todo o Ministério do Brasil e do mundo. Vamos ver o que vai dar. Mas acho que voltar, eu acredito que
não volta, né? Que nem o camarada falou, cada um desses presidentes tem a sua comitiva. Claro, o cara não vai ser presidente. Se você for ser presidente, esse que comentou isso aí, se você for ser presidente da congregação, você também vai ter a sua comitiva. Você vai ter aqueles que você quer. É igual um ministério, velho. É igual o ministério da presidência. Você vai colocar quem você não conhece. Você vai colocar o teu povo lá para mandar junto com você. Então o Marçola realmente tem a comitiva dele. O Salvador também tem a dele agora. Todos têm a sua comitiva. Então, se o Marçola voltar, volta a comitiva dele. Se o Salvador ficar, fica a comitiva dele. Isso é normal. Então não é que a comitiva do Marçola. O Marçola tem a comitiva dele. Tem aqueles que não sei o que cuida disso, que cuida daquilo. E todos esse povo quer que ele volte. É lógico. E os que estão com o Salvador não quer que ele saia. Entende? É simples assim, camarada. Um bom domingo para todo mundo. Tchau. Obrigado por sua atenção. Em breve teremos mais vídeos. Grande abraço.